Pronto. Deixa eu botar aqui o livro. É, aula de matemática aula de matemática e geometria analítica, data 28/1 de 2021. Então, do capítulo 12.1 vai ser essas quatro aqui, ó. 40, 41, 42, 43. Então, tá aqui essas quatro, vocês fazem a solução. Não precisa desenhar a figura, querer só os cálculos, aí escrever detalhado, passo a passo, explicando cada um dos movimentos, explicando cada uma das equações, certo? Então, se for pegar alguma coisa da internet, que pega o que está lá e abre as contas, certo? Abrir as contas de cada movimento, cada equação. Cada ideia que você faz tem que explicar. Então, capítulo 12.2, que é o que eu vou explicar hoje, né? Vetores. Essas questões aqui, ó. Deixa eu ver quais questões. Pronto, essas aqui. 51, 50, 49, 48, 47 e 46. Pronto, essas aqui. Capítulo 12.2, da 46 até a 51. Então, ao todo, vai dar 10 questões, né? Se juntar todas. Aqui tem 6 e lá do capítulo anterior tem 4. Então, fecha 10 questões. Então, tudo aí vai valer 5 pontos, né? Então, como é 10 questões, é só você fazer a divisão aí, certo? Todas vão ter o mesmo valor. Então, vamos lá, vamos para o conteúdo. Capítulo 12.2 é sobre vetores, né? Então, vamos lá, sobre vetores. Então, vetores a gente usa ele em vários cantos, né? Matemática, em física, né? Em física a gente vê o quê? Quando está trabalhando com força, né? Velocidade, e a gente usa vetor. Então, a primeira coisa é, vetor a gente tem três coisas. A gente tem sentido, direção e módulo. Todo vetor tem essas três coisas. Então, o módulo do vetor está relacionado com o comprimento dele, certo? Comprimento, a medida da linha, certo? A direção está relacionada aqui, ó. Que esse vetor de A para B, ele está nessa direção aqui, ó, apontando essa direção. Então, a linha está passando para cá. Agora, o sentido é se é para cima ou para baixo. Então, o sentido está relacionado com a setinha. Diminuir aqui. Então, o sentido está relacionado com a seta, está apontando para cima ou para baixo. A direção já é a linha toda, né? Que você imagina aqui uma reta. E o módulo é o tamanho do vetor aqui, do A até B, certo? Então a gente diz o seguinte: a gente diz que se você tiver outro vetor paralelo a esse vetor aqui V, então temos aqui ó, o vetor U paralelo ao vetor V. Então, se é paralelo, a gente tem aqui a mesma direção. Tem mais. O vetor U, ele além de ser paralelo, de ter a mesma direção, tem o mesmo sentido. Ó, a setinha apontando. E ainda mais, mesmo módulo, né? O mesmo comprimento. Então, toda vida que isso acontece, paralelo com o mesmo sentido e mesmo módulo, a gente diz que esses dois vetores são equivalentes, né? Como se fosse, você pode entender equivalentes como sendo iguais, né? Mas o certo mesmo é dizer que são equivalentes. Então aí já vem a primeira característica do vetor, né? Ele não é algo fixado. O vetor V é esse aqui, mas o vetor U é equivalente ao V.
Então, se eu pegar outro aqui, ó, um terceiro também, vai ser equivalente a esse V, certo? Então, o vetor não é algo, não é algo fixado. Então, qualquer segmento aqui paralelo, com o mesmo sentido e mesmo módulo, vai ser equivalente a esse vetor V. Então, a gente tira essa primeira observação. Vamos lá. O vetor zero, né, o vetor nulo, a gente chama ele de vetor nulo, ele é o único que não vai ter sentido nem direção, né? Já que ele é o vetor zero, ele não tem nem sentido nem direção. Vamos lá. Combinação de vetor, né? Como é que a gente soma dois vetor? Para a gente somar dois vetor, a gente usa a regra do triângulo, certo? Então aqui, ó, eu tenho aqui o vetor U e o vetor V. Então, para me somar eles dois, o que é que eu faço? Eu uso a regra do triângulo. Eu junto a parte final do vetor U com a parte inicial do vetor V. E aí eu fecho o triângulo. Então, esse novo vetor aqui, ó, que está em rosa, ele é a soma do vetor U com o vetor V. Professor, isso aqui vem da onde? Justificativa. Tá aqui, ó. A gente tira da definição, certo? Aí a gente tem outra forma de somar. A outra forma de somar é usando a lei do paralelogramo, né? É outra maneira de ver a soma. Então aqui, ó, a gente tem o vetor U e o vetor V, né? Mas só o que que acontece? Se eu construir um paralelogramo, esse lado aqui esquerdo que está em azul, ele vai ser o quê? Paralelo a esse lado aqui, ó. Então tem o mesmo módulo. E do jeito que está aqui construído, tem o mesmo sentido e mesma direção. Então, dois vetores paralelos são equivalentes. Logo, se aqui é V, aqui também vai ser V. A mesma ideia a gente faz com o vetor U, que está aqui embaixo. Ó. Como a gente construi um paralelogramo, aqui em cima tem o mesmo módulo. E a gente coloca a setinha aqui, ó, para ficar mesmo sentido. E como são paralelos, aqui em cima com o de baixo, está na mesma direção. Então, logo aqui em cima também é o vetor U, porque são equivalentes, certo? Então, agora é só você prestar atenção. Pela lei do triângulo, aqui é aplicada duas vezes, né? Ó, porque a gente tem dois triângulos. Olhando para o triângulo aqui de baixo, a gente tem que esse segmento aqui, não, melhor, esse vetor aqui rosa, ele é U mais V. Então aqui eu já estou usando a lei do triângulo, né? Nesse triângulo aqui de baixo, ó, certo? Agora, de novo, olhando para o triângulo de cima. Esse vetor rosa aqui, ele é o quem? O V mais o U. Por quê, ó? O V aqui, o final dele está encostando com o início do U. Então, esse vetor rosa aqui, ele também é o V mais o U. Então, do triângulo aqui de baixo, ó, o U, ele está aqui encostando o final dele no início do V. Então, é U mais V, esse vetor aqui rosa. E no triângulo de cima, o V aqui, ó, está encostando o final dele no início do U. Então, esse vetor rosa também é V mais U. Então, aqui a gente tem como eu posso dizer, a gente chama aqui comutatividade, né? Então, o que que acontece? A soma de vetores é comutativa. Isso aqui lembra o quê? Lembra lá na aritmética. 2 mais 3 é igual a 3 mais 2. Então, o que que acontece? Os vetores, eles preservam a comutatividade. Do mesmo jeito que a gente vê lá na aritmética. Então, ok. Vamos aqui para frente. Agora a gente vai para a definição
de multiplicação por escalar. O que que acontece quando eu multiplico um vetor por um número real, certo? Então, aqui no livro, ele vê vetor como uma letra em negrito, certo? E escalar, ele coloca como uma letra sem estar em negrito. O escalar vai ser o quê? Um número real. Então, tá aqui a definição. Multiplicação por escalar vai ficar o quê? C multiplicado por V, onde o C é um número e o V é um vetor. Então, quando o C for positivo, o que que acontece? Vou colocar aqui do lado, ó. Vamos pegar esse vetor V aqui. Quando o C for 2, então eu estou multiplicando o vetor por 2. Então o que que acontece, ó? Ele aumenta, né? Como o 2 é positivo, ele aumenta aqui, ó, nesse sentido para cima, né? Já que o número 2 aqui é positivo. Agora, se ao invés do C for 2, se o C for um meio, o que que acontece? Diminui, né? O vetor faz diminuir. Pega metade do vetor, porém o sentido ainda é positivo, né? O sentido ainda é para cima, porque um meio ele é positivo. Agora, o que que acontece quando C for menos um? Quando C for menos um, aí o vetor ele muda de sentido. Sinal negativo, o vetor muda de sentido, certo? E quando C for menos 1,5, o vetor fica no sentido negativo e ele aqui aumenta, mas no sentido contrário. Então tem essas observações. Isso aí vem da onde? Daqui, da definição, certo? Então tá aqui. Tá aqui ele fala aqui, ó, maior que zero, sentido cadê? Pronto, ó. Vamos lá do começo. Se C é um escalar e V é um vetor, então a multiplicação por escalar dá CV. É o vetor cujo comprimento é o módulo de C, vezes o comprimento de V, e cuja direção e o sentido são os mesmos de V, se o C é positivo. Se o C for negativo, aí fica o contrário. E aqui é óbvio, né? Se C for um número real, o produto vai dar o quê? Vetor nulo. Ou se o V for vetor nulo, o produto também vai dar o vetor nulo. Pronto. A gente já sabe fazer a soma de dois vetores, mas o que seria a diferença entre dois vetores, né? Qual o significado disso? A soma a gente sabe, que é pega o final do U e emenda com o início do V. E aí a gente fecha o triângulo. Quando a gente fecha o triângulo, esse último fecho é U mais o V. Agora, se for subtração, como é que fica? Quando for subtração, a gente vai encarar dessa forma aqui, ó. A gente vai encarar o quê? Esse sinal de negativo como sendo isso aqui, ó, mais parênteses menos V parênteses. Ou seja, a diferença entre vetores é a mesma coisa que somar o vetor U mais o vetor oposto de V. E aqui a gente ganha um significado geométrico, ó. A gente pega o vetor U, pega o final dele e vai emendar com o início do vetor oposto de V. E aí a gente constrói um triângulo. Olha como é que fica na figura. Aqui, ó, o vetor U e o vetor V. Eu não quero a soma deles, eu quero a diferença entre U e V. Então eu construo o vetor V, tá aqui, ó, embaixo. O que que eu faço agora? O final do U tem que encostar com o início do V. Aí que foi aqui que o livro fez. Note que esse segmento aqui de baixo é paralelo a esse aqui de cima. Então, esse segmento aqui embaixo vai ser o vetor U também. Então, tá aqui, ó. Então, a gente pode encarar dessa forma aqui que o livro fez, né? Mas, professor, você não disse que é o final
do U, né? Cadê aqui, ó? É para ser o final do U, aqui que a gente viu, e o final do U tem que coincidir com o início do vetor oposto de V. Aí, cadê aqui onde é que o livro faz? É só você ver aqui, ó. Esse segmento aqui é menos V. Por quê? Porque aqui, ó, é paralelo a esse aqui, que está em verde. Então, aqui também é menos V. E a setinha, para cá, ó. Então, final do U coincidindo com o início de menos V. Então, esse resultado aqui, rosa, ó, é o que a gente quer. U menos V. Então, sempre coloque na cabeça essa ideia, né? De que se tiver paralelos, né? Vetores paralelos com o mesmo sentido, que eu botei aqui em vermelho, ó, mesmo sentido e mesmo módulo, né? Que é o tamanho. Então, esses vetores aqui são iguais, né? Ou melhor, equivalentes. Então, aqui sempre usar essa ideia. O vetor não é algo parado, não é algo fixo. O vetor pode se mexer, ó. Só você ver outro aqui paralelo do lado. Então vamos lá. Componentes, né? A gente pode trabalhar com o vetor pela forma geométrica, que é o que a gente acabou de fazer, mas também a gente pode trabalhar com o vetor pela forma algébrica, que é o que a gente vai fazer agora. A gente vai ver vetores como componentes. Como assim? Ó, o nosso vetor aqui a gente vai encarar ele como sendo isso aqui, ó, certo? A1, A2 e A3. Agora tem uma diferença. Vejam aqui, ó, que aqui o ponto final do vetor é o ponto A1, A2, A3. E o início dele é quem? É na origem. Agora, quando tiver esse símbolo aqui, ó, e os números dentro, quer dizer que é um vetor. A gente está vendo um vetor aqui, ó. Quando for parênteses, quer dizer que é só o ponto. Simplesmente só o ponto. Quando for esse símbolo aqui, um V, quer dizer que a gente está enxergando o vetor completo. O sentido, a direção, o módulo. Então, cuidado com essa notação, certo? Vai ficar mais fácil a gente encarar as componentes do vetor para fazer os cálculos. Fica mais simples. Vamos fazer aqui para vocês verem. Ó. Deixa eu ver. Tem nenhum exemplo aqui. Pronto. Aqui ele dá uma observação. Vamos primeiro ver essa figura aqui. Ó, vejam aqui essa figura. Essas figuras aqui, ó, percebam que são todos vetores, todos eles são paralelos, ó. São paralelos. Tem mais. Todos têm o mesmo módulo, que é o mesmo comprimento, e todos eles têm o mesmo sentido, né? A setinha está apontando, ó, para cima. O sentido está apontando para cima, ok, é fácil ver. A direção também, né? Todos aqui são paralelos, ok. Agora, o módulo, como é que o professor sabe que todos têm o mesmo comprimento, né? Como é que você vê isso? Só olhando. É só você imaginar aqui, ó, um triângulo retângulo. Percebam aqui, ó, triângulo retângulo. Então, todos esses aqui, vetores rosa, imaginem eles como hipotenusas de triângulos retângulos. Então, todos eles vão ser hipotenusas de triângulos retângulos de catetos 2 e 3. Ora, como vai ter catetos 2 e 3 em todos, significa que todos vão ter a mesma medida da hipotenusa. Logo, o mesmo módulo, né? Outra coisa, percebam que
todos os vetores são iguais, né? Já que cumpre as três condições, mesmo módulo, sentido, direção. E além disso, notem que a distância entre as abscissas tem que ser sempre o quê? 3 unidades, né? A distância entre aqui, essa parte de baixo, a distância entre a base do triângulo. E a distância entre aqui o cateto, que é a altura do triângulo, vai ser sempre quanto? 2 unidades, né? Vejam aí em todos, ó, construindo aqui, ó, 3 unidades na base e duas na altura. Então, vejam que quando você fazer a subtração do ponto que está aqui, ó, no início, e do ponto que está aqui no fim, quando você for fazer a subtração das abscissas, tem que dar quanto? 3 unidades, que é aqui, ó, 4 menos 1. Quando você for fazer a diferença entre as ordenadas, tem que dar quanto? Tem que dar 2. Que é aqui, ó, 5 menos 3 dá 2, certo? Isso aí tem que dar certo em todos, né? Então aqui tá na origem, 0. E aqui, ponto P, 3 e 2. Então vamos lá. A abscissa é 0. E 3, a diferença entre 3 e a abscissa é 3. Ok. E aqui a altura. A diferença entre 2 e a ordenada aqui da origem é 0. Então vai dar 2. Então fica a primeira observação que a gente faz que gera essa informação aqui, ó. 1, certo? Então, a gente tem dois pontos, ponto A e o ponto B. Então, a gente tem aqui, ó, as coordenadas do A e do B. E a gente tem um outro vetor A, certo? Então, tá aqui, ó. A gente tem o vetor aqui, esse nosso aqui é o vetor A, certo? E a gente tem aqui um vetor que começa com A e termina com B. Então, se esse vetor aqui é equivalente a esse vetor A, então, para isso acontecer, a gente tem uma condição. Qual é a condição? É isso aqui, ó. Que o A tem que ser o quê? X2 menos X1, Y2 menos Y1, Z2 menos Z1, certo? Então, a gente tem dois pontos, A e B. Então, se o vetor A é uma representação AB, né, são vetores equivalentes, então cumpre essa condição. Que é isso que eu acabei de falar, né? A gente tem aqui, a gente tem que a abscissa vai dar quanto aqui? A origem é 0, 0, 0. Então, a abscissa aqui vai ser quem? A1 menos 0. Então, vai dar A1. Então, logo, para esse vetor aqui ser equivalente, a diferença entre as abscissas aqui tem que dar quanto? A1. Então, ó, a diferença desse aqui com esse dá A1. Agora, olhando para cá, a ordenada A2, tirando aqui o zero, né, da origem, vai dar aqui A2. Então, como aqui é equivalente, tem que cumprir a mesma condição, ó. A diferença desse com esse tem que dar A2. Então, se a gente tem dois pontos A e B, e a gente quer construir aqui, saber o vetor, é só subtrair a abscissa da abscissa, ordenada da ordenada e cota da cota. Então vamos lá. Fazer aqui um exemplo para você entender, né? Melhor. Exemplo 3. Encontre o vetor representado pelo segmento de reta orientado com ponto inicial em A e ponto final em B. Então, o que que acontece? Ele dá o ponto A e o ponto B, dá dois pontos, e quer saber o vetor. E a gente usa aqui, ó. A gente usa essa ideia aqui. A gente vai subtrair a abscissa por abscissa, tá aqui, ó.
ordenada por ordenada, tá aqui, e cota por cota, tá aqui, ó. Então, o vetor que é representado por esse ponto A e por esse ponto B é esse vetor aqui, menos 4, 4 e menos 3, certo? Ok, esse menos 4, 4 e 3, se você for construir ele no gráfico, você pode colocar aqui, ó. Coloca o início na origem, né? 0, 0 e 0. E aqui você coloca menos 4, 4 e 3. Vai ser o mesmo vetor. Menos 4, 4 e menos 3. Então, esse vetor aqui vai ser o mesmo desse aqui, onde o A é 2 menos 3 e 4. Então, aqui vai ficar 2 menos 3 e 4. Vai ser o mesmo. E o outro é menos 2, 1 e 1. Então, é menos 2, 1 e 1. Então, a ideia é essa. A gente quer saber o vetor do A para o B. O que que a gente faz? Faz a diferença aqui, abscissa, ordenada, cota e cota. A gente acha isso aqui, ó, que é o vetor que vai da origem até esse ponto, que dá como resultado. Então, como aqui são tudo paralelos, então são equivalentes. Vamos aqui. Agora a gente vai achar um módulo de um vetor, quando são dados, né, as componentes dele, certo? Então, se eu tenho aqui, ó, um vetor e é dado as componentes dele, para me calcular o módulo, que é o tamanho do vetor, é fácil. É só usar isso daqui, ó. Você tira a raiz quadrada e faz a soma dos quadrados das componentes. Mas por que isso aqui é verdadeiro, né? Por que isso aqui funciona? É só você imaginar que esse vetor A, você coloca ele na origem, né? Você coloca ele na origem, o início dele na origem e o fim dele, você coloca, marca o ponto P. Quem é que vai ser o ponto P? A1, A2 e A3. Você coloca aqui parênteses, A1, A2 e A3. Então, eu quero saber o tamanho desse vetor. Ora, distância entre pontos. Então, vai ser o quê? Abscissa menos abscissa ao quadrado. Só que, como a origem é zero, então vai ficar só o A1 ao quadrado. Aí vem ordenada menos ordenada ao quadrado. Só que a ordenada aqui na origem é zero, fica só ordenada ao quadrado. E assim a gente faz com a cota. Então, isso aqui nada mais é que a distância, certo? A gente pega a distância desse ponto P, que é o A1, A2 e A3, até a origem. E aqui eu estou usando a ideia de que o vetor, eu posso pegar vetores paralelos até chegar aqui o que eu quero, na origem, né? Professor, como é que o senhor sabe que esse vetor A, ele tem o início na origem? Ora, se ele não tiver, se ele tiver aqui longe, ó, o que é que eu faço? É só pegar um vetor paralelo, é esse aqui, ó. Se ele tiver aqui, supondo, né? Então, eu pego o vetor paralelo de mesmo sentido e mesmo módulo, que também vai ser ele. E é daí que vem, é daí o porquê de eu dizer que o início dele está na origem. Porque se não for, eu pego um paralelo com o mesmo sentido e direção. Então vamos lá. Ah, tem umas figuras aqui do livro, né? Aqui, ó, o livro faz uma explicação aqui. Eu gosto mais dessa aqui que eu disse, que é a distância entre pontos que a gente usa o resultado anterior. Ok, vamos aqui para frente. Vamos fazer um exercício, né? Ele diz aqui, ó, se A é igual a isso aqui, cuidado, isso aqui é um vetor, né? É por isso que não é parênteses. E B é isso aqui, encontre
o módulo do vetor A e os vetores A mais B, A menos B, 3B. Então, quando você multiplica um número real por um vetor, o resultado dá um vetor onde você multiplica por 3 a abscissa, a ordenada e a cota, né, das suas componentes. Então, 3b é só multiplicar aqui, ó, menos 2 por 3, 1 por 3 e 5 por 3. Então, vai dar aqui, ó, o resultado. Ó. Menos 2 por 3 dá 6. 1 multiplicado por 3 dá 3. 5 multiplicado por 3 dá 15. Então, isso aqui é fácil. Da mesma forma, eu faço esse e esse, ó. Olha o que ele faz. Multiplica por 2, cada um, ó, que dá 8, dá 0 e dá 6. Multiplica por 5 cada um, menos 10, 5 e 25. E ele soma. E a soma de vetor, mesma coisa. Abscissa, abscissa, ordenada, ordenada, cota e cota. E dá o resultado. Agora o módulo. O módulo a gente usa a ideia da distância, né? Encara esse vetor como tem na origem dele, na origem do plano tridimensional, o final dele num ponto P, que vai ser 4, 0 e 3, e calcula a distância, que é isso aqui, ó. Raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes, 4, 0 e 3. Então, aqui você faz um cálculozinho, dá o 5. Vamos para frente. Ele faz aqui uma Professor, observação. Diga. Diga. aí na explicação, a gente começou com soma de vetores, não é isso? Ah, Aí depois teve multiplicação, não, subtração e por último a multiplicação de vetores, foi assim? isso. Aí nessa questão aí, tá tudo junto, soma, subtração e a multiplicação de vetores, é isso? Isso, tá tudo junto. É porque eu achava, professor, que a gente ia fazer questões assim, ó. Vamos, porque para somar vetores ele tem que estar no mesmo sentido, no mesmo sentido, mesma direção? Não necessariamente. Pode Ai, estar não. sentido. Não, pode estar em sentido oposto. Não precisa. Agora, Ah, tá certo. Então tá bom. desse Não, jeito eu tirei fazendo. minha dúvida porque eu achei que eu só poderia somar vetores se eles estivessem no mesmo sentido e mesma direção. Só que o senhor está falando que não, né? Não, não. Pode ser, Tá certo. pode ser diferente. Agora, essa ideia aqui de trabalhar com as componentes é muito mais fácil do que trabalhar com geometria. Porque cada cálculo desse aqui fosse uma figura, a gente ia desenhar um bocado de figura. Então, essa É ideia de verdade. trabalhar com as componentes fica mais fácil. A observação que o livro faz aqui, ó, é que não precisa ser só em três dimensões. Pode ser em dimensão N, certo? Só que a gente não vai se estender a isso. No nosso caso aqui é até o 3. A 1, A 2 e A 3. A N é só como curiosidade, né? Então vamos lá para frente. Tem aqui as propriedades dos vetores. Os vetores eles comutam em relação à soma. Isso aqui eu fiz. Os vetores eles preservam a associatividade em relação à soma. A associatividade quer dizer que eu posso botar o parênteses, eu posso somar os dois primeiros e o resultado eu somo com o terceiro, ou eu posso somar os dois últimos e o resultado eu somo com o primeiro. Então eu posso usar aqui a associatividade. Então aqui ó, ele se comporta da mesma forma que os números da aritmética, né? Então, quando eu multiplico um número real por vetores, então tem a distributividade, né? Então multiplica aqui o A por C e o C por B. Quando eu multiplico aqui, ó, dois números reais por um vetor, mesma coisa. Acontece da mesma forma que a gente faz lá com os números, né? Então aqui, ó, multiplicando dois números reais por um vetor, é a mesma coisa de multiplicar o número real por isso aqui, ó.
Então aqui é bom para a gente porque se comporta do jeito que a gente já costuma fazer na aritmética. Essa aqui a gente viu uma demonstração visual, né? Naquela hora que a gente fez, tinha um paralelogramo e dois triângulos, e a gente calculou o vetor da diagonal ali de duas formas diferentes. Vamos ver agora a demonstração para essa daqui, ó, para 2. Como é que fica uma prova? Então aqui o livro faz, tá bem aqui no canto, ó. Então o que é que ele faz? Ele pega aqui o vetor A, B e C, tá em azul. Então aqui ele constrói aqui, ó, nesse vetor aqui verde, que vai aqui do P até aqui em cima, ó. Ele constrói o vetor A mais B, porque o A termina aqui e inicia o B, e o B termina aqui. Então esse vetor verde é quem? O A mais B. Agora, esse outro vetor verde que vai do Q até aqui embaixo é quem? É o B mais C. Como é que eu sei? Ora, o B termina aqui e o final dele inicia o C, que termina aqui. Então, esse vetor verde, que termina aqui no Q, ó, ele é o B mais o C. Ok. Então, agora, o que que a gente faz? Veja o seguinte. Veja que o vetor A mais B mais o C é quem? O vetor A mais B mais o C. Ele é quem? Vamos ver aqui. O A mais B é esse verde aqui, que começa do P, vai até aqui. E quando eu somo mais o C, então aqui o final dele, ó, é o início do C, então vai até aqui, o Q. Então o resultado dá esse vetor rosa. Então essa parte aqui todinha dá o vetor rosa. Vamos ver o outro agora. O vetor A, mais o vetor B mais C. Então vamos lá. Cadê o vetor A? Está aqui embaixo. Então está aqui embaixo o vetor A. O final dele está aqui, que é o início do vetor B mais C, que é esse vetor verde. Está aqui subindo, ó, até o Q. Então, o A mais o vetor B mais C vai dar quem? Também o vetor rosa, que quando eu fecho aqui, ó, dá o triângulo. Então, justifica essa igualdade, justificando a associatividade. Ok? Vamos lá, vamos voltar. Então, essa ideia do triângulo é importante. Eu voltar lá para cima, que é bem importante. Essa aqui do triângulo, ó, viu? A soma do vetor é o quê? O final do vetor com o início do outro. Quando eu fecho aqui, ó, o triângulo, é a soma deles dois. Agora, cuidado, quando você fecha, a setinha tem que coincidir com o segundo vetor, que no caso aqui é o V, ó. Setinha tem que coincidir, viu? Que é para ser a soma. Se a seta fosse aqui, se essa setinha rosa aqui tivesse apontando para baixo, aí já seria outro resultado, não seria o mais V. Vamos voltar lá. A gente vai ver agora os vetores canônicos, né? Deixa eu ver. Tá aqui. A gente vai ver agora os vetores canônicos. Canônico é no sentido de base, básico, alicerce, né? Os vetores que são 1, 0, 0, o J é 0, 1, 0 e o K é 0, 0, 1. Por que eles são vetores canônicos, né? Básicos ou estruturais? Porque eles são os vetores. O I, ele é o vetor que está relacionado com o eixo X, né? Está relacionado com o eixo X. Estou pegando aqui, ó, 1,
Está aqui no primeira posição. Esse vetor J, ele está relacionado com outro eixo, o eixo Y. E o vetor K está relacionado com o terceiro eixo, o eixo Z. Então, são os eixos importantes, porque graças a eles, a gente tem o nosso plano tridimensional, né? Nosso sistema euclidiano tridimensional. Então, vamos para cá, ó. Ó, o I está aqui, né? Esse ponto bem aqui é 1, 0, 0. O J, esse ponto bem aqui é o 0, 1, 0. E o K, esse ponto bem aqui é o 0, 0, 1. Então, esses três vetores, eles possuem o mesmo módulo, né? De medida 1, uma unidade. Porém, eles têm direção e sentidos diferentes, né? Então, eles são importantes porque é graças a eles que tem aqui, ó, o sistema euclidiano tridimensional, né? E todos os vetores, eles são, digamos, filhos desses três vetores. Quando eu digo filho, quer dizer que qualquer vetor é gerado por esses três. Não importa qual é o número que tiver aqui dentro desse vetor A, ele vai ser uma combinação dos outros três. Vamos ver aqui, ó. Eu pego um vetor A qualquer, certo? E tá aqui as componentes dele. São três números que eu não sei. O que que eu posso fazer? Da soma de vetor, esse vetor A, ele pode ser escrito como a soma desse, mais a soma desse, mais a soma desse. Por quê? 0 mais 0 mais A1 volta a ser A1. 0 mais A2 mais 0 volta a ser A2. E A3 mais 0 volta a ser A3. O que que eu faço agora? Como esse A1 aqui é um número real, posso botar ele para fora. Tá aqui, ó. Estou usando a propriedade. O mesmo vale para esse A2. Como ele é um número real, posso colocar para fora. E o mesmo para o A3. Agora, quem é esse camarada aqui? 1, 0, 0 é o vetor I. Esse outro, o J. E esse outro aqui, ó, é quem? É o K. Então, o nosso vetor A pode ser escrito como a combinação linear dos outros três, I, J e K. Então, é por isso que eu digo que qualquer vetor, ele é filho desses outros três. É por isso que eles são chamados vetores canônicos, né? São vetores estruturais. Eles são o alicerce, a base, que forma todos os outros. Então, vamos lá. Vamos para frente. Aqui o exemplo. Eu tenho o vetor A. Professor, vetores canônicos têm a mesma origem que é zero, não é isso? Sim. Certo. Mas cuidado. Hum. Aquela historinha lá. Se eu pegar aqui um vetor aqui, ó, paralelo ao vetor I, bem aqui, com o mesmo sentido e a mesma direção, esse aqui também vai ser o vetor I. Então, Porque sempre guarda continua do que iniciou. isso, porque é paralelo, mesmo módulo e sentido. Então, eu posso. Você sempre tem que encarar vetor como algo que você pode movimentar, não é algo fixo, né? Não é algo fixado. O vetor, ele é algo que você pode enxergar ele aqui, mas também pode enxergar ele aqui, ó, do lado. Ele é algo que se mexe. Mas a regra tem que ser paralelo, mesmo sentido e mesma direção. Apagar aqui. Essa estratégia vocês vão usar demais para fazer os exercícios. Ah, professor, só uma dúvida. Lá no hoje equações, eu acho que a gente nunca usou vetores, mas está lá
onde fica o parêntese, né? Não Equações. tem lá, porque em vez de eu usar o parêntese ou o módulo, tem lá o vetores, essa que parece um parêntese. Aí, ó, tá aí, ó. Não é isso aí, é isso aqui, professor. Ó. Professor, Parênteses. aproxima. Ah, sim, sim. Esse aqui é um, peça um V, Tem assim, lá, né? é, tem lá, não tem? No Eu de Equações. É porque eu ainda não. Capítulo doze Na hora que eu ponto for. um. Não, professor, eu não vou digitar as atividades que o senhor falou, que vai ser atividade 6, geometria, não é Ah, isso? sim, sim. Aí lá Ah, no Eu sim. de Equações tem, né? Tem, tem, Ah, tá bom, obrigada. tem. É, beleza. No final da aula a gente olha para ver, mas eu acredito que tem. Lá tem tudo. Vamos voltar aqui. Vou fazer esse exercício aqui, o exemplo 5. Eu tenho A escrito dessa forma, I, J e K, e o B dessa forma, 4I, 7K. Ele quer que você escreva o 2A mais 3B em função do I, J e K. Então, ele quer esse resultado dessa soma, mas não em função do A e do B. Ele quer em função do I, J e K. Ou seja, esse A tem que sumir, esse B também. Tem que aparecer essas três letras. Mas aqui é fácil. Como ele está dizendo que o A é dessa forma aqui, então aonde tem o A gente troca por isso tudo. Que está aqui, ó. Começa com 2A. Onde está o A, troca por esses três. A mesma coisa faz com B. Troca o B por esses dois. Que aí ele diz aqui na questão. Você multiplica aqui, distributividade. Multiplica aqui com os três. Aqui também. Multiplica com os dois. E aqui é só simplificar. O 2i mais 12i dá 14i. E fazendo com os demais, dá isso aqui. Então, esse exercício aqui é bem simples. E vamos para frente. Agora ele quer o. Ele vai ensinar o vetor unitário, né? Quando tiver o nome versor, é porque é isso aqui, ó. É o vetor unitário. O que é vetor unitário? Vetor unitário é todo vetor que tem módulo 1. Então, por exemplo, os vetores canônicos são todos unitários, esses três. Porque todos eles têm módulo 1. E aqui ele vai ensinar como é que a gente constrói, a partir de um vetor dado, outro vetor que seja unitário, certo? Então a ideia é essa aqui, ó. Se você tem um vetor não nulo, né? Porque se for nulo não faz sentido, ele já não tem como ele ser unitário. Já que é tudo zero, né? As componentes, se for tirar o módulo, o tamanho dele é zero. Agora você pega um vetor não nulo e você quer transformar ele no vetor unitário, como é que você faz? Ó, por exemplo, vou pegar aqui o vetor 1, deixa eu apagar aqui. Pegar o vetor 1, 0 e 1. O módulo dele dá quanto, né? A gente pega, tira a distância desse ponto, a gente já imagina um ponto, aquela ideia lá que eu ensinei. Um ponto, 0 e 1. E a gente tira a distância desse ponto até a origem. Vai dar quanto? Vai dar 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, tudo dentro de uma raiz quadrada. Então, o módulo desse vetor aqui, ó, o módulo dele, a gente coloca assim, um módulo, que é o tamanho dele, é raiz quadrada de 2. Só que o que acontece? Esse vetor aqui, ele não é unitário, né? Agora eu vou querer um versor dele. Um versor dele seria o quê? É transformar ele em um vetor unitário. Então, qual é a ideia? A ideia é o seguinte: a gente pega esse vetor aqui, que eu quero transformar em unitário, 1, 0 e 1, e divide cada uma das componentes dele pelo módulo dele.
Então, aqui vai ficar 1/2. Aqui vai ficar 0/2. E o outro vai ficar também 1/2. Então, a ideia é essa. Então, esse novo vetor aqui, ele vai ser o nosso versor, né? A gente conseguiu transformar esse cara aqui em um vetor unitário. Por que, professor? Agora esse novo vetor aqui, ele é unitário. Porque se a gente for fazer os mesmos cálculos, o que que acontece? Vai dar esse mesmo resultado aqui, raiz de 2. Só que agora a gente vai dividir esse raiz de 2 por esse número aqui que a gente acrescentou nos 3, ó. Vai ficar raiz de 2 sobre raiz de 2. Então aqui dá, obviamente, 1. Então a ideia é essa: se o vetor não é unitário e você quer transformar, você calcula o módulo dele e divide todas as componentes pelo módulo. Porque assim, esse novo vetor, ele vai ter o que como módulo? O valor antigo dividido por esse camarada aqui, ó. É por isso que aqui embaixo tem que ser o resultado que deu do módulo aqui, ó, do vetor original, certo? Pagar aqui. É isso que o livro aqui tenta explicar. É claro, o que eu fiz foi um exemplo com número. Isso aí não vale como demonstração. O que vale aqui é o que o livro fez, certo? Então, o que que ele faz? Ele pega aqui o vetor não nulo, então é o A, calcula o módulo do A, que é esse aqui, ó, essa barrinha, e aí divide o vetor A por esse número real, que é a mesma ideia que eu fiz com o número. Então, esse vetor U, que é o nosso candidato, é o nosso vetor unitário que a gente quer, vai ficar sendo o quê? O vetor A dividido por esse número real, que é o módulo de A. E essa divisão existe, porque esse número aqui de baixo não é zero. Como é que o professor sabe? Tá aqui, ó. É diferente de zero. E agora vamos ter que provar que o módulo de U é quem? É 1. Vou ter que provar isso aqui. O que é que o livro faz? Começa aqui o módulo de U, só que o módulo de U é o módulo de C vezes A, onde esse C é esse cara aqui, ó, todinho. Só que pela propriedade lá de cima que a gente viu, o número real a gente pode separar. Então fica aqui o módulo do número real e o módulo do vetor. Agora, esse número real C, de novo, ele é 1 sobre o módulo de A. Então, esse cara aqui passa a ser esse aqui. Agora, a gente tem o quê? Módulo de A, número real, dividido por módulo de A, que também é um número real. Então, aqui dá exatamente 1. E isso aqui é uma demonstração. Certo? Bom, então, aqui para frente, determine o versor desse vetor aqui. O que que a gente vai fazer? Primeiro, a gente tem que calcular esse vetor aqui. Ele colocou do jeito estranho, né? Mas aqui é fácil. Aqui o i é quem? 1, 0, 0. Então aqui vai ficar só o 2, 0, 0. Vamos lá. O próximo é quem? O j. Só que o j é quem? 0, 1 e 0. 0, 1 e 0. Aí o próximo é menos o K. Quem é o K? 0, 0, 1. Então vai ficar 0, 0 e 2. O que é que eu faço agora? Posso botar esse menos 1 aqui para dentro. Então aqui fica menos 1. Aqui eu posso botar mais. Mesma cor, eu pego esse menos aqui e boto para dentro.
que fica menos 2, que fica mais. Aí eu somo todo mundo. Dá quem? 2 menos um e menos 2. Então fica abscissa 2, ordenada menos um e cota menos 2. E aí a gente calcula o módulo. É o quê? A fórmula da distância. 2 ao quadrado, já que é o primeiro componente, menos um ao quadrado, que é a segunda componente, e menos 2 ao quadrado, que é a terceira. Então, tudo dá 9 e a resposta é 3. Ok, mas aqui não, ainda não é a resposta. Por quê? Porque ele quer o versor. Ele quer que a gente pegue esse camarada aqui, que não é unitário, porque dá 3 aqui o módulo, ó. A gente tem que transformar esse vetor em um vetor unitário. Aí qual é a ideia? Divide cada uma das componentes por 3, que é a mesma coisa que multiplicar por um terço. Aí como é que fica? Fica o quê? Você vai pegar junto, quando somamos tudo aqui, deu quem? Vamos fazer aqui o total. Deu 2 menos um menos 2. Então, quando soma tudo, dá isso. Quando a gente divide por 3, dá quem? 2 terços menos um terço menos 2 terços. E aqui que é a resposta. Esse aqui que é o versor, né? Que é o vetor unitário. E aqui finalizo. Tem as aplicações em física, aí vocês Professor, vê. Ah, o 3 é o vetor. Para mim achar o versor, o senhor pegou um terço, não foi isso? o 3 é um módulo. Ah, tá. Para achar o versor, Certo. divide o vetor original, todas as componentes, por 3. Aí acha a resposta. E se eu tiver o módulo 2, eu divido por um meio? Isso, isso Ah, é. se eu tiver o módulo 4, eu divido por um quarto. É. É porque ele bota aqui a fração, mas é a mesma coisa. Entendi. Divide, entendeu? Tem um exemplo aqui em física, vocês vê. E Professor, é só. aí se, vamos dizer, se eu achasse o igual a um unitário, aí já seria, ele não teria o versor, é isso? Aí se tu achasse aqui no lugar do 3 o 1, né? Aí, Isso, aí pronto, aí você diria que esse vetor original é o próprio versor. é o próprio versor, certo? Mas aí não fica sem graça o exercício, né? O exercício perde a graça. Não, mas podia ser uma pegadinha, né, que o senhor gosta? Ah, mas aí eu não ia botar uma pegadinha assim bem facinha, não. Ia ser mais difícil, viu? Professor, o senhor terminou não, né? Pronto, É que... vou diminuir aqui. Pronto. Ah, É, ó, as questões do trabalho tá aí já marcado. 10 questões, viu? E para entregar daqui a 7 dias. Vejam aí o calendário aí. Onde é que vai dia dar? 4. E, professor, o senhor tem que continuar gravando? Ah, sim, vou fechar aqui. Peraí. É, que eu queria... Peraí, deixa eu ver aqui. Interromper